Salve, rapaziada, beleza? Tamo aí mais uma vez, valeu pela participação de todos, eu acabei de acordar, então por isso que eu tô com o olho um pouco vermelho, mas eu peço aí pra vocês prestarem atenção no vídeo. E eu tive uma epifania, cara, eu acho que, não sei se foi ontem, essa semana pelo menos, né? E é exatamente isso, rapaziada. Essa é a diferença de tratamento que o cara tem quando a mulher tem um nível altíssimo de interesse por ele. É justamente nesses ambientes que você vai ser exposto, que você vai ser apresentado. Num contexto, os caras querem saber a diferença entre o cara que é um prêmio de consolação e o cara que é a primeira opção da mulher. Porque isso me lembra muito aquela frase do Chris Rock, sacou? Que ele diz o seguinte: você não foi nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta opção da sua mulher. E aí que você percebe a diferença de tratamento. Nesse tipo de contexto, de ambiente, que a pessoa tem um valor social muito alto, rapaziada. Sacou? Em um lugar que ela sabe que a imagem dela tem um valor. Certo? As pessoas que convivem naquele ambiente, que conhecem ela valoriza muito e conta muito com a opinião das pessoas sobre ela. Essa é a diferença. Nesse tipo de situação que você vai ver, tá certo? O que a sua mulher acha de você? Como que a sua mulher pensa a seu respeito? Ela, nesse tipo de circunstância, ela vai de frente com você, de mão dada, mostrando você para todo mundo? Ou ela tem vergonha de você? Você quer saber se você é a terceira, a quarta opção de uma mulher? Se nesses ambientes em que ela se preocupa muito com a opinião das pessoas, sacou? Como que ela se comporta com você do lado dela? Ela fica mais calada, você vê que ela fica um pouco incomodada, essa é a palavra. Você sente um incômodo? Ou você sente uma liberdade maior? Você sente uma satisfação maior? Essa é a diferença para você saber. Essa é a diferença entre um cara que a mulher tem alto interesse e o cara que é um prêmio de consolação. Que a mulher tem um interesse, ela gosta. Sacou? Esse é o problema da Black Pill. A Black Pill ela trata muitas vezes, por isso que eu levo em consideração algumas coisas, mas não como verdade absoluta. A galera da Black Pill, ou a Black Pill em si, alguns caras que consomem, alguns caras que produzem conteúdo, eles tratam como se fosse preto no branco, como se a mulher ela não gostasse do cara. Não, não é assim que funciona. Ela gosta. Sacou? Mas é o que tem pra hoje. Esse é o prêmio de consolação, rapaziada. Ela gosta de você. Por isso que muitas vezes o cara que tá nessa situação, ele não percebe. No dia a dia ele não vai perceber, talvez. Entendeu? Em ambientes mais privados que ele tiver com essa mulher, em lugares mais reservados entre eles, coisas do dia a dia, um supermercado, que não tem pessoas que essa mulher conhece, que ela se preocupa com a opinião dessas pessoas. Entendeu? Entre amigos. Coisas do dia a dia, como eu tô falando pra vocês. Né? Ele não vai perceber esse incômodo muitas vezes. Então ele não vai conseguir reparar que ele é um prêmio de consolação, porque a mulher gosta dele. Entende? Eu dou um exemplo. Na época que... Vocês sabem, quando eu faço analogia fica mais fácil de eu me fazer claro e de vocês entenderem o que eu quero dizer. Teve uma época, tá, que eu fazia faculdade, que eu tinha uma Titan, uma 150, daquelas de KS, aquela que é Kickstarter, sabe, que você liga no pedal. E era uma puta vergonha, cara, quando eu ia pro rolê ligar aquela moto no pedal. Entendeu? Era uma... Não vergonha, mas assim... Pô, ficava um pouco constrangido. Mas eu gostava da moto? Lógico que eu gostava. Era a moto do dia a dia. Era a moto que fazia tudo pra mim, rapaziada. Você acha que eu não vou gostar dela? Ela que eu ia trabalhar com ela, eu ia pra faculdade. Ela era econômica. Ela não me dava prejuízo, não me dava dor de cabeça. Ela tava ali para o que eu precisava. Esse é o cara que é prêmio de consolação. Eu sei que às vezes é um pouco pesado para alguns homens, rapaziada, mas vocês têm que ter essa visão. Muitas vezes esse cara, ele é o pau para toda a obra, entendeu? Ele é o cara que ele tá ali quando a mulher precisa. Ele é o cara que a mulher olha e fala, cara, esse cara aqui não é bem o que eu queria, mas talvez seja o que eu preciso. Essa é a diferença. Essa é a forma, rapaziada, que eu quero que vocês entendam. Essa é a diferença da minha explicação. Eu não trato como se fosse preto no branco. A Black Pill trata o cara que é prêmio de consolação como se fosse o cara que, tipo... Que a mulher, assim, ela não gosta dele, cara. Ela tá porque não tem o que fazer e é isso aí, mas assim... Mas ela tem até um certo nível de desprezo e nojo. Maior do que o que ela tem de admiração. Não é isso. O cara que é prêmio de consolação, ele tem admiração, sim. A mulher gosta dele, sim, rapaziada. Só que ele não é a primeira opção. Não é o cara que ela queria. É o cara que ela conseguiu. É o cara que ela o quê? Precisa. Essa é a diferença. Não é tão tóxico assim como alguns caras da Black Pill eles tratam. A diferença é que para alguns homens, rapaziada, que conhecem o conteúdo, eles vão ter uma opinião diferente sobre isso.
Alguns caras eles vão se importar menos do que outros sobre ele ser a segunda, terceira opção da mulher e assim por diante. Tem alguns caras que eles toleram em certa medida. Sacou? Eles vão falar, cara, é a vida, é o que tem pra hoje, o que eu vou fazer? A minha mulher, a minha namorada, ela gostando de mim já basta. Ela não precisa ser um cara que... Eu não preciso ser um cara pra ela que ela cobiça, tal, que ela vê como um troféu, que ela quer apresentar pra todo mundo, que ela fala de mim o tempo todo, que ela sempre tá sorrindo do meu lado, que ela sempre tá postando fotos. Essa é a diferença do cara, entre o cara que é um prêmio de consolação e o cara que a mulher tem 100% de atração, que ele é a primeira opção. É assim que você percebe. Nos ambientes mais importantes pra ela, você vai ver que ela vai estar muito feliz do seu lado, que ela vai estar sempre grudada com você, te abraçando muito, andando de mão dada, por exemplo, entendeu? Ela vai fazer questão de mostrar para todo mundo o cara que está do lado dela, nos ambientes mais importantes para ela. Sempre que eu precisava dela, para as coisas mais importantes, ou para as minhas principais necessidades, é com ela que eu podia contar. O cara que é o prêmio de consolação é o cara que a mulher pode contar com ele quando ela precisa. Mas agora, eu ficava tirando foto da minha CG Titan, eu queria ficar nos lugares que era mais importante para mim, socialmente falando, onde eu mais me importava com a opinião das pessoas a meu respeito, onde o meu valor social estava em jogo. Eu queria ser visto com a minha moto, eu queria mostrar a minha moto, eu ficava postando foto da minha moto? Não. Essa é a diferença. Era a moto que eu precisava, não era a minha primeira opção, sacou? Era o que eu conseguia naquele momento, que me atendia bem para as minhas principais necessidades. O cara que é um prêmio de consolação, ele é um cara que a mulher tá num relacionamento porque ele é o cara que principalmente ele vai satisfazer a mulher financeiramente. É o cara que a mulher precisa para as principais necessidades dela naquele momento. Não o cara que ela queria. O cara que tem essa atração genuína, esse alto interesse da mulher, nos principais ambientes que ele convive com ela, que ele frequenta, ela vai fazer questão de mostrar você para todo mundo. Ela tem orgulho de você. Essa é a diferença. Em fotos você percebe que ela tá com uma expressão também mais séria, não tá sorrindo, sacou? Essa é a diferença. O cara que a mulher tem um nível de admiração muito grande, que é a primeira opção, que é o cara que ela quer, não o cara que ela precisa, ela vai fazer questão de mostrar nos ambientes e entre as pessoas mais importantes para ela, o cara que tá do lado dela. Mas você foi uma opção que ela escolheu ainda. Então sim, existe um nível de apreço por você, só que ela só gosta. Você é mais o cara que ela precisa do que, evidentemente, o cara que ela queria realmente, que ela cobiça, que ela gostaria, sim, em primeiro lugar, de ter do lado dela, para ela mostrar para todo mundo, para ela se orgulhar de falar para as pessoas e ficar tirando foto e assim por diante. Esse cara que tem esse tratamento da mulher é o cara que é verdadeiramente a primeira opção que ela escolheu. E por último, rapaziada, se você quiser fortalecer meu trampo aqui, pensem em comprar o meu e-book, A Bíblia dos Arquétipos, que o QR Code vai estar aqui na tela. E o livro é totalmente ilustrado por um desenhista profissional. Tá com 5 estrelas lá na Hotmart de avaliação, 25 conto.